Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos a aula da NCC Lima. Trago-vos aqui em nylon, que é esta aqui em lilás com a borboleta, e temos esta assim em napa com a maquilhagem, que eu acho também ficou assim super linda. Temos vários padrões também no nosso site, impressos em vários materiais, como pode ser em napa como esta, em nylon como esta, pode ser em doll, pode ser em tecido de algodão ou até mesmo em bombazine. Ela por dentro é bastante espaçosa, tem um fecho aqui na parte da frente e vocês têm assim a necessaire por dentro. Claro, podem escolher o padrão do forro a combinar com o exterior e o resultado final fica desta forma assim. Espero que gostem e vão então ver os materiais. Vamos então agora para os materiais. O exterior eu estou a utilizar no nylon, claro que também pode ser impresso em napa, em doll, em algodão ou até em bombazina. E se quiserem a peça um pouco mais estruturada, porque ela ainda é uma necessaire grandinha, podem estruturar com TNT por trás, está bem? Apesar que eu também vou usar o vivo para ajudar na estrutura, mas assim fica uma necessaire mais rígida. No meu caso eu não vou usar estrutura nenhuma, porque eu gosto de ver a necessaire também um pouco mais para o molenga, mas vocês vão ver o resultado depois final e vocês decidem como preferem, mas claro, se usarem por exemplo a bombazine ou o algodão, têm sempre que estruturar, porque são materiais bem mais molengos, está bem? Então, o exterior nós vamos precisar de 2 vezes o nosso molde, vamos precisar 2 vezes o forro eu estou a usar na tela impermeável ou Vagu, neste caso impresso também nos tons de lilás e cortei um bocadinho maior do que a nossa peça, ou seja, se vocês comprarem o painel connosco, tanto o exterior como o forro também já vem assim em retângulos, vocês só têm que cortar para depois costurar. Vamos precisar de fole de fundo, só para vocês perceberem qual é a diferença do fole e do fundo. O fole ele é do mesmo comprimento praticamente que o fundo, só que ele aqui é mais curto na parte da altura, tá bem? É mais pequeno porque ainda falta encaixarmos o nosso fecho. Então vamos precisar uma vez o exterior e uma vez o forro, a mesma coisa, estruturar na parte exterior com TNT. Vamos precisar do fundo, uma vez o exterior, uma vez o TNT e uma vez o forro. Vamos precisar de fecho. O fecho eu corto sempre maior do que o nosso comprimento do fole, que é para podermos encaixar os cursores. Eu estou a utilizar em malha 5, também com os cursores a combinar. Vamos precisar de alça. Vocês quiserem podem usar alça pronta, que tem 10 cm, que tem 20 cm de comprimento, está bem? Mas se comprarem o painel connosco, ela já vem assim impressa para também fazer na peça. Vamos precisar de viés, neste caso eu tenho o viés da própria tela com largura de 2,5, mas vocês podem usar o viés ao vosso gosto, seja ele comum, o viés gorgurão ou o boneon. E por opção, é opcional, podem usar vivo, eu aconselho porque é uma peça que vai ficar bem mais bonita, o acabamento na parte arredondada e também ajuda na estrutura. E precisamos de uma tirinha que também já vem na necessaire para nós fazermos o acabamento aqui ao vivo, está bem? Este é todo o material que vamos precisar e agora vamos para o passo a passo. Vamos então agora começar pela alça. Então eu virei aqui do lado do avesso. Atenção, quem quiser usa logo a alça pronta com a largura de 3 cm, pelos 20 como eu referi, ou então quem usar do nosso painel vai fazer uma marcação da ponta para o meio 2 cm e faz o risco a todo o comprimento, e deste lado também da ponta para o meio 2 cm e faz o risco. Coloquei uma fita dupla face em cada lado, tá bem? E agora nós vamos tirar a película da fita e vamos da pontinha
para o meio, até ao nosso risco dos dois. Vamos dobrar para fazer aqui o acabamento. Desta forma, assim, fazemos isto a todo o comprimento. E fica assim, desta forma. Agora vamos fazer a mesma coisa deste lado, da ponta para o meio, tiramos a fita dupla face e colamos. Então, depois de colar dos dois lados, agora vamos dobrar ao meio, de forma a que esta parte fica juntinha, para ficar assim o acabamento bonito, e vamos fazer uma costura à beirinha deste lado, a todo o comprimento, para fecharmos a alça, e aproveitamos, fazemos também deste lado outra costura à beirinha, só para ficar bonito esteticamente, está bem? Vamos então fazer as duas costuras agora. Fica então assim a nossa alça. Vamos então reservar um bocadinho e agora vamos pegar nos nossos espelhos e vamos juntar avesso do nosso forro com avesso do nosso exterior, desta forma assim. E eu vou aproveitar fazer uma costura à beirinha aqui a toda a volta para prender a nossa peça, só mesmo uma costura à beirinha, e depois vamos cortar o excesso de forro que ficou a mais e vamos fazer isto nos dois espelhos, tanto da frente como de trás. Já fiz então a costura do forro nas duas partes, tanto do espelho da frente como o espelho de trás. Já cortei o excesso de forro. Agora vamos reservar um bocadinho, porque ainda falta pormos o vivo, mas eu vou aproveitar que ainda estou com o calcador normal, vou já tratar do fole e do fundo, e quando for para aplicarmos aqui no nossos espelhos, aí eu ponho o vivo, porque altero o calcador para o vivo, coloco logo o vivo e então o calcador depois põe o fole, tá bem? Para adiantarmos aqui um bocadinho o processo. Então agora vou para a parte do fole, como eu disse, é aquela parte onde está a parte mais estreita, porque vamos encaixar aqui o nosso fecho. Então eu vou pegar aqui na parte exterior, neste caso ele é todo em lilás. Se tiver imagens, é na parte de cima que vamos aplicar o fecho, tá bem? Então, juntar direito com direito, cremalheira saliente virada para baixo. Como sabem, corte sempre o fecho um bocadinho maior por causa dos cursores e vou então fazer aqui uma costura à beirinha. Feita então a costura, agora vamos pegar no nosso forro e juntamos direito com direito, alinhamos aqui na parte do fecho, e se for, o meu caso ele é ligeiramente maior, mas se for à medida do nosso fole, têm que alinhar também na lateral, tá bem? Como sabem, gosto de costurar sempre o forro para a parte de baixo, e agora vou fazer aqui uma costura pé de máquina, ou seja, a minha margem de calcador. Agora vamos virar para o lado direito, esta parte exterior e a parte do forro. Vou esticar bem aqui a parte do forro para ele não bater aqui depois na parte do cursor. E vamos fazer aqui duas costuras. Uma costurinha à beirinha deste lado, para assentar aqui a costura do nosso exterior e do nosso forro. Ou seja, aqui a todo o comprimento fazemos uma costura à beirinha e depois vamos fazer aqui outra costura à beirinha na parte de baixo, com ele esticado, e cortar depois o excesso de forro que ficou aqui a mais. Feita então a nossa costura, parte do forro e parte do exterior, agora vamos colocar os nossos cursores, e eu então já abri aqui um bocadinho o meu fecho, cortei a cremalheira só aqui um dos lados e vamos colocar o cursor. Como sabem, parte
arredondada, colocamos sempre, encaixamos primeiro na parte onde não cortamos a cremalheira e quando tivermos próximos o cursor aqui da outra parte da cremalheira, aí sim encaixamos o cursor e puxamos a peça. Encostamos depois na outra parte onde da cremalheira e encaixamos o nosso cursor e empurramos para o meio. Se ficar só um cursor, fica desta forma. Se quiserem colocar o segundo cursor, empurram até aqui, abrem o fecho e fazem o mesmo. Cortam um bocadinho de um lado da cremalheira e encaixam o cursor e põem os dois ao meio. Cursores colocados. Agora vamos pegar no exterior do nosso fundo e vamos juntar direito com direito. Alinhamos aqui na parte do fecho e na parte do fole. No meu caso ficou a bater assim super certinho. No vosso caso, por acaso, às vezes aqui basta na costura, não está um pouco mais larga, um pouco mais apertada. Aqui pode não bater bem certinho, mas não há problema. O que é que importa aqui? É que vocês aqui na parte do fecho não deixem este espaço, ou seja, ele tem que estar encostadinho ao máximo, é no fecho. Alinham na lateral, aqui no fecho também. Se sobrarem, sobra para aqui, tá bem? E então aqui depois vocês aparam o excesso, se for também uma coisinha de poucos milímetros. Por isso tenham só atenção a isso, que não podem deixar aqui folga na parte do fecho, porque não dá para cortar depois o fecho e aqui na parte do fole vocês conseguem cortar, tá bem? Mas pronto, vai ficar assim certinho. Vocês agora vão fazer uma costura à beirinha. Agora vou cortar o excesso de fecho que ficou aqui a mais. Queimam com o isqueiro aqui a pontinha para não desfiar, é uma segurança que fica melhor. Agora vamos virar aqui para o lado do forro e vamos colocar o nosso forro, ou seja, direito com direito, forro com forro, e fazemos o mesmo. Alinhamos aqui na parte do fecho, neste caso o meu forro está na parte da lateral um bocadinho maior, e agora vamos fazer uma costura pé de máquina, ou seja, a minha margem de calcador. Agora vamos puxar para o lado direito, tanto o forro do nosso fundo como a parte exterior. Vamos esticar muito bem aqui atrás, está bem? Para não ficar embolado. E vamos esticar aqui a parte exterior e vamos fazer aqui uma costura à beirinha, só para fazer aqui o acabamento ao nosso fundo. E vai ficar então assim, desta forma. Tenham só atenção, se vocês têm o fundo do forro cortado à medida do exterior, se não, nesta hora vocês têm que estar aparado o fundo na mesma medida, porque agora vamos pegar no exterior do fundo com o exterior do fole, o forro não, e vamos fazer o mesmo processo. Vamos juntar aqui, alinhamos na lateral e na zona do fecho, fazemos uma costura à beirinha. Cortamos o excesso do fecho, a mesma coisa, queimam a parte da zona do fecho para não se desfiar, e agora virar para o lado do forro com o forro do nosso fundo e fazemos o mesmo, uma costura pé de máquina. Atenção, a margem da minha máquina, como é uma de transporte, tem que ser 0,5, tá bem? Agora vamos virar para o lado direito e falta-nos fazer aqui o acabamento deste lado. Então vamos empurrar o forro do fundo e o exterior para o mesmo lado, esticam bem aqui na parte de trás, puxando o fole para este lado para não costurarem. Vamos fazer outra vez aqui o acabamento, tá bem? Uma costura à beirinha.
Agora vou virar para o lado do forro e vamos fazer agora 2 costuras na parte do fundo. Agora prendemos o nosso exterior ao forro. Vamos fazer aqui, desde a costura da parte do fundo, vamos fazer uma costura à beirinha aqui a todo o comprimento até a outra parte e depois cortamos o excesso de forro que ficou a mais. O mesmo fazemos deste lado. Vamos fazer a costura à beirinha toda à volta até acabar aqui na costura e cortar este excesso de forro que ficou a mais. Feita então a costura do nosso fundo, já cortei também o excesso de forro, vou virar agora para o lado direito e vamos colocar as alças. Neste caso, como eu tenho 2 cursores, é indiferente onde eu vou colocar a alça. Caso tenham já sabem, do lado direito, ou seja, o feixe a fechar assim para o lado esquerdo, do direito para o esquerdo, é onde vocês colocam a alça, está bem? Então, eu vou pegar mesmo no centro, da costura, onde está o fole com o fundo, eu vou encaixar a minha alça, está bem? Assim, bem no centro, desta forma assim. Vou fazer uma costura à beirinha, fazendo retrocesso no início e no fim, depois empurro aqui a alcinha e faço deste lado também uma costura à beirinha. Atenção para não costurarem a outra parte do fole, puxam para o lado e fazem essa costura. E fica assim, desta forma. Agora vamos reservar um bocadinho. Vamos trocar o calcador de vivo para colocarmos então agora o vivo nos nossos espelhos. Então, agora vocês nos vossos espelhos, tanto da frente como de trás, vão dobrar ao meio, desta forma assim, e vão com a tesoura fazer um pequeno pique deste lado e deste lado, ou seja, um pequeno corte, para vocês acharem o meio, tanto na parte de baixo como na parte de cima. E aqui na parte de baixo vamos encaixar a nossa tira vamos fazer o acabamento ao vivo, direito com direito. Tenham só atenção que se na vossa parte de trás for lisa e não consigam perceber qual é a parte de cima e a parte de baixo, na parte de cima ele é mais arredondado e na parte de baixo não é tão arredondado, tá bem? Tenham só atenção a isso. E agora vamos juntar direito com direito e fazer aqui uma pequena costura só para prender esta tira. Agora vamos pegar no nosso vivo e já sabem, sempre a parte arredondada, também este canudinho fica virado para dentro e a parte lisa é que vai acompanhar à volta a vossa necessaire. Sabem que eu gosto muito, quando estou a costurar vivo, usar um agulhão, que eu acho que ajuda muito para estarmos a segurar e não costurar dedos. E vamos costurar então agora a toda a volta com o nosso calcador de vivo. Ou seja, eu não sei se disse, eu deixei aqui a meio, mais ou menos, o nosso vivo, onde eu vou costurar toda a volta. Quando estiver próxima, corto o excesso de vivo e faço o acabamento aqui na parte do fim. Agora, como estão a aproximar-se, vocês com a tesoura vão encostar na parte onde já está cortado o nosso vivo e costurado e cortam o vivo restante, tá bem? E agora é só costurar até ao fim, fazendo retrocesso, e agora empurram esta tirinha e voltam a costurar por cima. E agora sim cortam o excesso da tira e aproveitam para colocar neste espelho. E fica assim, desta forma, o nosso forro e o nosso espelho, e vão fazer este processo agora no espelho de trás.
Agora vamos pegar no nosso fol, vamos virar do lado do avesso. Aliás, antes de virar do lado do avesso, podem ver uma coisa. A parte do fecho tem que colocar a parte da frente, está bem? Então, esta parte vai ser para o espelho da frente, onde vocês têm o fecho, e vamos achar o nosso meio. Para isso, juntam costura com costura, desta forma assim, e vão fazer um pico nos 4 cantos, ou seja, daqui, aqui, deste lado e deste lado, para achar o meio da nossa peça. Então, feito agora os picos de cima e de baixo, como eu disse, a zona do fecho é no nosso, da nossa parte da frente, então a parte de cima juntamos com a parte do fecho, está bem, direito com direito, e prendemos com uma molinha. E a parte de baixo juntamos pique com pique e também prendemos com uma molinha. Agora vão prender molinhas a toda a volta da nosso fole, tá bem? Para depois costurarmos o fole com o espelho, tá bem? Agora primeiro prendemos com molas a toda a volta para segurar então o espelho ao fole. Molinhas colocadas a toda a volta, agora sim vamos costurar a costura pela nossa margem calcador, porque estamos também com o calcador de vivo, tá bem? Quem não colocou vivo pode fazer com a margem de calcador normal e agora sim costurar a toda a volta, fazendo sempre retrocesso no início e no fim. Costurada então a toda a volta a nossa peça, agora é hora de pormos o viés. Já sabem, colocam o viés de vossa preferência, eu vou usar da própria tela, que assim acaba por ficar também mais discreto. E agora é só juntar assim ao meio e voltar a fazer a costura a toda a volta, como fizemos esta costura, para prender o viés. Colocado o viés, como vêem, fica assim um acabamento, acho muito lindo e bem discreto. Agora vamos fazer o espelho de trás. Vamos só encaixar o espelho, costurar a toda a volta, colocar o viés e virar a peça pelo lado direito aqui pelo nosso fecho. Abrimos só, viramos para o lado direito e já vos venho mostrar a peça pronta. E pronto, assim ficou o resultado final da nossa NCC Lima. Eu acho que ficou assim super fofa. Como eu disse, eu aqui não coloquei estrutura, mas eu aconselho a colocar, apesar que o vivo ajuda aqui bastante na parte da frente, mas aqui o fole fica assim mais molengo, por isso um TNT até que seja 100 fica perfeito. E adorei o resultado final, acho que esta roxinha também ficou assim super linda. Temos vários padrões no nosso site, por isso é só verem que tem vários padrões e podem também alterar o padrão ao vosso gosto. E aqui ficou o resultado então final. Espero que tenham gostado da aula e até à próxima!